Vamos imaginar por um segundo uma sociedade onde as pessoas discordam profundamente sobre, tipo, as questões mais espinhosas e complexas do nosso tempo. Questões econômicas, sociais, filosóficas. Aquelas discussões pesadas mesmo. Exato, as mais difíceis. Mas aí, no fim dessa discussão, ambas as partes saem da mesa com mais sabedoria, com novas perspectivas e, o mais impressionante, com o respeito mútuo absolutamente intacto. Hoje em dia, soa quase como o roteiro de uma ficção científica utópica, né? Nossa, sem dúvida. Soa como uma realidade paralela quase inacreditável. Especialmente se a gente passar 5 minutos rolando o feed de qualquer rede social. O contraste entre esse ideal e a nossa realidade é brutal. Pois é. E é exatamente por isso que a nossa exploração de hoje vai mergulhar de cabeça nessa que parece ser uma arte totalmente perdida, que é a arte de argumentar de verdade. Porque, convenhamos, o mundo moderno parece ter substituído o raciocínio lógico rigoroso por uma avalanche ininterrupta de gritaria. Gritaria, insultos. Isso. Ironias fáceis e memes de internet. E para guiar essa nossa análise, nós temos como base o material e as ricas transcrições do audiolivro Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe. É uma obra que destrincha a mecânica do nosso pensamento. O que é fascinante aqui é a nossa missão com este mergulho profundo. O objetivo não é apenas sentar e lamentar o quanto a humanidade falha miseravelmente ao tentar debater nos dias de hoje. Porque isso seria fácil demais. Reclamar é a parte fácil. Exatamente. A verdadeira meta é desvendar o porquê. A gente precisa entender por que um argumento bem estruturado não é apenas um exercício acadêmico chato, mas, na verdade, a única ferramenta genuína que nos resta para curar essa polarização extrema que rachou a sociedade. Com certeza. Para quem nos escuta e busca aprender constantemente em um mundo caótico, dominar a anatomia de um bom argumento é o filtro definitivo. É a única boia salva-vidas para não se afogar nessa sobrecarga diária de desinformação e ruído. Sim, é uma questão de sobrevivência intelectual. E para dar um pouco de perspectiva de como a coisa degringolou, o material traz um contraste histórico que funciona como um balde de água fria. Na década de 1980, se a gente assistisse a debates políticos ou programas de entrevistas, era incrivelmente fácil encontrar argumentos reais e concatenados sendo expostos por lados diametralmente opostos. Havia uma troca de raciocínio de fato. Sim, havia premissas claras. Hoje, o que domina o espaço público são slogans decorados que cabem em poucos caracteres, afirmações vazias de efeito, zombarias e o puro abuso verbal. O debate deixou de ser uma busca por soluções. Virou um esporte sangrento. Totalmente. Um esporte de humilhação pública, onde o objetivo é apenas destruir o adversário para gerar engajamento. Eu fico chocada com essa mudança. E se olharmos para os dados empíricos, essa fratura fica ainda mais evidente. As estatísticas que mapeiam essa divisão, focadas no cenário norte-americano, mas que servem como um termômetro assustadoramente preciso para o cenário global, mostram uma escalada vertiginosa. Em 94, as pesquisas indicavam que cerca de 16 a 17% das pessoas tinham uma visão muito desfavorável do grupo político oposto. O que é até normal, né? Sim, era uma divergência esperada em qualquer democracia saudável. Mas quando avançamos para 2016, esse número sofre um salto assustador. Mais da metade da população passou a rejeitar visceralmente o outro lado. Uau! E o dado que realmente acende o alerta vermelho é que mais de 40% passaram a enxergar quem pensa diferente não como um mero adversário de ideias, mas como uma ameaça literal e iminente à sobrevivência do país. Uma ameaça literal é a transição do eu discordo da sua política para a sua existência é um perigo. E o mais assustador é como essa toxicidade vaza da esfera pública e entra pela porta da frente das nossas casas. Senta na mesa de jantar. Senta na mesa de jantar no domingo. A ideologia virou um muro impenetrável nas relações pessoais. O levantamento aponta que a rejeição à ideia de ter alguém de outro viés político entrando na família através de um casamento saltou de relevante 5% lá na década de 60 para números astronômicos nas pesquisas mais recentes. A discordância intelectual virou um tabu quase religioso. E isso nos obriga a perguntar como a sociedade cavou um buraco tão profundo.
A resposta passa diretamente por como consumimos informação hoje. A fragmentação do consumo de mídia criou as perfeitas câmaras de eco. As bolhas. Exato. Nós observamos um aumento drástico da divisão de audiência já no início dos anos 2000. De 2004 a 2008, canais de notícias com inclinações diferentes viram seus públicos se separarem quase que completamente. As pessoas pararam de consumir uma realidade compartilhada. E passaram a consumir apenas a versão da realidade que validava os medos e certezas prévias delas. Então vieram as redes sociais para colocar combustível de fogueira nessa fogueira. A lógica dos algoritmos é desenhada para prender a atenção, e a ciência comportamental já provou que nada prende mais a atenção humana do que a indignação. A raiva engaja. Engaja demais. A incivilidade, o exagero e o ataque pessoal não são falhas do sistema moderno. Eles são um modelo de negócios. Eles dão mais cliques. A consequência devastadora de longo prazo é que essa dinâmica corrói o respeito básico e evapora qualquer capacidade de cooperação civil. E vemos o reflexo direto disso em eventos monumentais, como a votação do Brexit no Reino Unido, ou nas discussões extremamente delicadas sobre imigração em várias partes do globo. Lados inteiros da sociedade simplesmente cortaram as linhas de comunicação. Passaram a gritar rótulos uns para os outros, esquecendo completamente de apresentar motivos. E aí a gente chega no ponto central de toda essa crise. Se gritaria de internet, troca de ofensas e memes irônicos não são argumentos, a gente precisa dar um passo atrás. Afinal de contas, o que realmente é um argumento? Para ilustrar o absurdo em que nos metemos, o material faz uma referência maravilhosa a uma sketch clássica do Monty Python, a famosa clínica de argumentos. Nossa, genial! Chama o cliente de nomes estúpidos e ameaça bater na cabeça dele. Um serviço de qualidade. Pois é. Aí, quando o cliente reclama, o profissional muda a tática e passa a apenas contradizer cada palavra. O cliente diz, eu vim aqui para um argumento, e o profissional responde, não, não veio. E ficam nesse loop exaustivo de sim, eu vim, não, não veio, até que o cliente, frustrado, grita a grande lição de que uma contradição não é um argumento, é só negação robótica. E o brilhantismo desse humor britânico está justamente em abrir espaço para a definição técnica e real do que constitui a argumentação. Um argumento não é abuso verbal. Não é uma briga para ver quem grita mais alto e definitivamente não é a mera negação do que o interlocutor acabou de dizer. Tecnicamente falando, um argumento é uma série conectada de declarações destinadas a apresentar uma razão lógica para uma proposição. Uma razão. Exato. O propósito não é ferir. O propósito é estabelecer um raciocínio que possa ser acompanhado e compreendido por quem está do outro lado. E aqui a gente esbarra de frente com um mito histórico, uma falsa dicotomia que atrapalha muito a nossa compreensão de mundo. Falo da famosa ideia atribuída ao filósofo David Hume de que a razão é escrava das paixões. Durante séculos, e até hoje na cultura popular, as pessoas interpretam isso como se a razão e a emoção vivessem em uma guerra eterna, onde não podem coexistir. Criou-se a ideia de que, se alguém está sentindo uma emoção forte, essa pessoa está automaticamente desconectada da racionalidade. O que é uma interpretação que a psicologia cognitiva moderna refuta veementemente. Razão e emoção não são inimigas que operam de forma isolada, elas são um sistema integrado. Pensemos no seguinte cenário prático que a fonte descreve. Um colega de trabalho age de má fé, conta uma mentira deslavada para a chefia e com isso rouba uma promoção que seria legitimamente de uma outra pessoa que se esforçou o ano inteiro. Uma injustiça tremenda. Sim. E essa vítima da mentira vai ser tomada por uma raiva avassaladora, uma emoção crua. Mas preste atenção na origem. Essa raiva profunda não é um surto irracional. Ela é inteiramente fundamentada e guiada por uma crença factual, a razão de que a mentira ocorreu e a lógica de que uma regra de justiça foi violada. Faz todo sentido. A razão serve como a base de dados que justifica a explosão emocional. Sem a análise racional da injustiça, não haveria emoção da raiva. Elas colaboram para formar o nosso julgamento moral da situação. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Quando entendemos que a argumentação é baseada em expor a nossa estrutura de raciocínio e não em atacar o outro, todo o paradigma de vencer ou perder muda de figura. A sociedade nos condicionou a tratar um debate como se fôssemos gladiadores numa arena de Roma. Um sai com os braços erguidos e o outro sai destruído na areia. Essa é a visão clássica. Tem um debate defendendo um ponto. Tem o seu argumento metodicamente refutado com novas evidências que desconhecia. E no final absorve essa nova informação. Quem é que realmente saiu ganhando dessa interação? Sob a ótica do intelecto, o grande vencedor é, ironicamente, aquele que perdeu o debate. Porque essa pessoa entrou na conversa limitada pelo seu conhecimento prévio e saiu dela munida de novas evidências, dados mais precisos e uma compreensão mais profunda da realidade. O modelo mental dela foi atualizado. O chamado vencedor do debate apenas repetiu o que já sabia. Logo, perder um bom argumento é o atalho mais eficiente para ganhar inteligência. Eu adoro essa inversão de valores. Perder é, na verdade, um upgrade cognitivo. Isso nos leva à questão do respeito embutido no ato de argumentar. O material traz uma metáfora poderosíssima sobre a diferença mecânica entre passear com o cachorro e passear com o parceiro de vida. Essa é muito boa. É genial. Se o cachorro se distrai com algo e tenta atravessar para a rua errada de forma perigosa, não há debate. Você puxa a coleira, aplica a força física e muda a direção do animal. Fim de papo. Mas se nós estamos caminhando com outra pessoa adulta e ela, por engano, começa a virar na rua errada, nós não a agarramos pelo braço e arrastamos à força. Nós oferecemos razões. Dizemos algo como: acho que o caminho pro hotel é para lá. Lembra que o mapa mandava virar depois da praça principal? Essa metáfora traduz brilhantemente o cerne da questão. Não impor a nossa vontade, mas sim escolher o caminho de fornecer justificativas é a maior demonstração de respeito pelo intelecto alheiro. Quando oferecemos razões, estamos sinalizando que reconhecemos a outra pessoa como um agente autônomo capaz de processar dados e chegar a uma conclusão. E mais importante, estamos nos abrindo para a possibilidade de que a outra pessoa tenha dados que nós não temos. Talvez o hotel realmente tenha mudado de lugar. Exatamente. O argumento é uma ponte. E usar essa ponte de expor as verdadeiras razões por trás das nossas posturas é o que permite que grupos encontrem compromissos na vida real. Vamos observar de forma analítica e distanciada um exemplo clássico de formulação de políticas públicas no material: o debate sobre o salário mínimo. Um campo frequentemente dominado por paixões intensas. Mas, se dissecarmos os argumentos, de um lado, há a profunda e válida preocupação de que pessoas trabalhando em tempo integral não deveriam viver abaixo da linha da pobreza. Do outro lado, existe o receio empírico e igualmente válido de que forçar aumentos bruscos nos custos trabalhistas pode levar pequenos negócios a fecharem, gerando demissões em massa e desamparando justamente os mais vulneráveis. São duas preocupações extremamente justas. Sim. E enquanto o debate for apenas um lado acusando o outro de odiar os pobres, contra o outro dizendo que odeiam a economia, nada avança. Mas quando os dois lados compreendem a raiz genuína da preocupação oposta, abre-se o espaço criativo para um compromisso político. Talvez ajustar o aumento de forma gradual ou atrelar a subsídios específicos, combatendo a pobreza sem esmagar as vagas de emprego. Só que, para chegarmos a esse nível de maturidade analítica, temos que enfrentar o nosso maior inimigo, que é o nosso próprio cérebro. A evolução nos pregou peças incríveis. A mente humana é uma máquina extraordinária, mas é repleta de falhas de raciocínio natural e vieses ocultos. E para provar isso, vamos provocar todo mundo que está nos acompanhando agora com o lendário problema de Monty Hall. O terror da intuição humana. O clássico desafio das 3 portas em um programa de auditório. Para quem nos ouve, imagine o cenário. Há 3 portas fechadas. Atrás de uma delas há um carro 0 km. Atrás das outras 2, cabras. O participante escolhe a porta número 1. O apresentador, que sabe perfeitamente onde está o carro, vai até a porta número 3, abre e revela uma cabra. Uma cabra. Então ele olha para o participante e faz a proposta tentadora. Quer manter a escolha na porta 1 ou quer trocar para a porta 2? E esse é o momento em que a intuição humana falha catastroficamente.
o impulso quase irrefreável da imensa maioria das pessoas, e é importante notar que estudos já mostraram físicos e professores de matemática caindo nessa armadilha, é pensar de forma linear. A lógica superficial diz, bem, restam duas portas, uma tem o carro, a outra tem a cabra. A probabilidade se dividiu em meio a meio. É 50% de chance, então não faz a menor diferença se trocar ou manter a escolha original. Confesso que a primeira vez que me deparei com esse problema, a minha intuição gritou exatamente isso. 50-50, por que diabos trocar importaria? Parece loucura dizer que faz diferença. E é fascinante como o nosso cérebro se rebela contra a verdade aqui. A matemática pura prova que a nossa intuição está absolutamente errada. Quando a porta inicial é escolhida, a chance de acertar o carro é de 1 em 3. Isso significa que há 2 em 3 chances, ou seja, uma probabilidade dobrada, de que o carro esteja em uma das portas que não foram escolhidas. Certo, os famosos 66% estão ali nas outras duas. Exatamente. Quando o apresentador, que tem informação privilegiada, abre uma dessas portas não escolhidas para revelar uma cabra, ele não altera a probabilidade da primeira escolha. Aquela porta 1 continua tendo apenas 33% de chance. Mas aqueles 66% de chance que estavam distribuídos entre as outras duas portas agora se concentram inteiramente na única porta fechada que restou. Trocar de porta duplica matematicamente a chance de vitória. É um soco no estômago da nossa autoconfiança intelectual e prova que não nascemos com calculadoras estatísticas na cabeça. Mas os nossos tropeços cognitivos vão muito além da probabilidade. Há também a forte atração gravitacional do que chamamos de viés de desejabilidade. Em termos simples, é o pensamento positivo distorcendo a lógica. Nós tendemos a enxergar como verdade aquilo que nós queremos muito que seja verdade. O material usa um exemplo ligado à paixão pelo futebol que expõe isso perfeitamente. O caso dos torcedores do Manchester United. Pesquisadores apresentaram a esses torcedores fanáticos um silogismo, um argumento estruturado, que era intencionalmente e tecnicamente inválido. A lógica interna do argumento era falha. No entanto, a frase final, a conclusão desse argumento furado, declarava que o Manchester United seria o vencedor de uma determinada partida. E eles aceitaram. Mas o resultado foi que uma quantidade desproporcional desses torcedores chancelou o argumento como logicamente perfeito. A paixão pela conclusão agradável cegou completamente a capacidade deles de avaliar a validade das premissas. Nós moldamos a realidade para encaixar nos nossos desejos. E não precisa ir longe para campos de futebol ou testes acadêmicos. O cotidiano está cheio disso. A velha relação com a balança de banheiro é o melhor exemplo. Alguém sobe na balança de manhã, se o número que pisca no visor é aquele peso ideal que a pessoa esperava ver, ela desce da balança feliz e aceita aquele dado como uma precisão científica inquestionável. Maravilha. Mas se o número for indesejado? Se for indesejado, mais alto do que o esperado, qual é a primeira reação instintiva? A pessoa desce da balança, franze a testa, questiona se o piso do banheiro está nivelado, se a bateria do aparelho está fraca e sobe de novo. Nós aceitamos evidências que confirmam nossos desejos sem qualquer questionamento, mas nos tornamos os maiores céticos do planeta diante de qualquer dado empírico que nos contrarie. Isso é o raciocínio motivado em ação. E se quisermos a prova definitiva de que o nosso cérebro não é um computador desenhado para lógica fria, precisamos falar do pesadelo dos estudantes de psicologia, que é a tarefa de seleção de Watson, o famoso teste dos cartões abstratos. A premissa é simples. Há 4 cartões na mesa, cada cartão tem uma letra de um lado e um número do outro. A regra dada pelo examinador é: se um cartão tem a letra B de um lado, ele obrigatoriamente tem o número 2 do outro. Ok, regra anotada. Então vemos na mesa as faces B, F, 2 e 9. A pergunta é: quais cartões precisam ser virados para provar que a regra não está sendo quebrada? E 90% das pessoas, incluindo alunos brilhantes de lógica, erram. Eles instintivamente querem virar o cartão B e o cartão 2. O que revela o viés de confirmação mais puro. As pessoas querem buscar a informação que confirme a regra, quando a lógica dita que devemos buscar a informação que possa falsificar a regra. Virar o 2 é inútil, porque a regra diz CB, então 2.
mas não diz que apenas B tem 2. Pode ter um F atrás do 2, e a regra continuaria intacta. O movimento lógico seria buscar o erro, né? O movimento lógico essencial é virar o cartão com o número 9. Porque se houver um B escondido atrás do 9, a regra foi imediatamente violada. Mas o cérebro humano odeia a falsificação. Ele é programado para buscar confirmação. Mas aqui é que entra o truque de mágica evolutivo. Quando pegamos essa exata mesma estrutura lógica rigorosa e mudamos a roupagem abstrata para um cenário social do nosso dia a dia, o desempenho muda da água para o vinho. Totalmente. Se substituirmos as letras e números por um contexto de infração social em um bar, a nova regra é: se a pessoa está bebendo cerveja, ela precisa ter mais de 18 anos. Os 4 cartões agora representam o que a pessoa está bebendo e a idade dela. Vemos cerveja, água, 25 anos e 15 anos. Com essa nova roupagem, quase 100% das pessoas acertam na mosca quais devem verificar. Fica óbvio de repente. É óbvio que precisamos checar a idade de quem bebe cerveja e verificar o que o adolescente de 15 anos está bebendo no copo dele. A psicologia evolutiva nos dá a chave para entender isso. A nossa mente não evoluiu nas savanas para resolver equações lógicas puras. Nosso cérebro evoluiu para monitorar contratos sociais, para agir como um radar ultrassensível para detectar transgressores, quem está burlando as regras da tribo. Por isso, somos geniais em contextos sociais, mas falhamos na abstração puramente teórica. Então, o que tudo isso nos ensina sobre os argumentos do mundo real? Ensina que a linguagem não é apenas um veículo para entregar fatos. A linguagem é a própria lente que altera como os fatos são percebidos. As ferramentas linguísticas que usamos ditam as regras na mente do ouvinte. Há 2 táticas muito comuns e poderosíssimas citadas no material: o uso de termos de proteção e os termos de atenuação, que agem quase como manipuladores invisíveis de atenção. Vamos destrinchar isso. Os termos de proteção são aquelas palavras que servem como amortecedores lógicos. Se alguém afirma categoricamente que todos os políticos são corruptos, a premissa é frágil. Basta encontrar uma única exceção para que o argumento inteiro desmorone. Mas, se a pessoa insere um termo de proteção e diz que muitos políticos são, ela constrói um escudo. O argumento se torna muito mais difícil de ser refutado de bate-pronto. Já os termos de atenuação ou de desconto, como o uso das palavras mas ou embora, têm o poder de sequestrar o foco cognitivo da outra pessoa. E o exemplo da personagem hipotética Ramona expõe isso de forma irrefutável. Pense bem na diferença destas 2 frases curtas. Frase 1. A Ramona é muito inteligente, mas é chata. Frase 2. A Ramona é chata, mas é muito inteligente. A informação dura, os dados factuais repassados sobre a personalidade dela, são milimetricamente iguais em ambos os cenários. Iguais. Mas o efeito na arquitetura de tomada de decisão do cérebro é o oposto. Na primeira frase, o cérebro ancora no defeito final. O peso da inteligência evapora e a probabilidade de alguém querer se aproximar dessa pessoa despenca. Na segunda frase, a palavra mais serve para minimizar a chatice, colocando a virtude da inteligência sob os holofotes no fechamento. Quem estrutura a frase e domina a ordem de apresentação tem um poder imenso sobre qual aspecto a mente do ouvinte vai abraçar como o mais importante. E se pensam que isso é apenas teoria de linguística aplicada, saibam que o mercado publicitário domina e aplica isso em nós todos os dias para esvaziar os nossos bolsos. A análise do anúncio da marca de café e co-exchange ilustra isso como uma aula magna. É um café focado no conceito de comércio justo e a propaganda precisa fazer o consumidor trocar de marca, quebrando o hábito. Eles não mostram apenas tabelas de preços. Eles vão direto na emoção. Carga emocional, descrevendo os agricultores como pobres injustiçados, enquanto acusam o sistema tradicional de encher os bolsos de megacorporações. E o pulo do gato dessa propaganda está no uso cirúrgico dos termos de proteção. Eles acusam o consumidor que compra cafés comuns de financiar esse sistema de exploração, mas usam a palavra inadvertidamente. Você apoia esse sistema inadvertidamente. Essa única palavra salva o orgulho de quem lê. Ela cria um argumento moral poderosíssimo, oferecendo a redenção, que é
comprar a nova marca de café, sem atacar a integridade de quem estava cometendo o erro até então. É argumentação manipulativa, mas extremamente elegante e focada na estrutura lógica. Bem diferente, claro, das falácias sujas que envenenam o nosso dia a dia. A elegância vai pela janela quando entramos no território da falácia ad hominem. Essa é a bandeira branca do intelecto, a declaração de falência de qualquer debate. O ad hominem é o atalho mais destrutivo e preguiçoso que existe. É quando, incapaz de contra-argumentar a lógica ou os fatos apresentados, a pessoa ataca um mensageiro. Desvia-se o foco das reivindicações sérias de um grupo de manifestantes por melhorias públicas, por exemplo, para ridicularizar as roupas que eles estão vestindo, o peso ou a aparência de um porta-voz. É focar na embalagem puramente para tentar deslegitimar o conteúdo que o grupo defende. É o equivalente a gritar e jogaria nos olhos do outro. E quase de mãos dadas com isso, temos a falácia da temida ladeira escorregadia. Uma tática argumentativa baseada unicamente na injeção de pânico. Funciona assim: alguém propõe uma pequena mudança regulatória ou uma nova política. Em vez de debater os prós e contras daquela ação específica, o lado oposto afirma que aceitar esse pequeno passo inevitavelmente causará um efeito dominó apocalíptico, levando ao desastre moral ou econômico absoluto e inevitável da sociedade. Para frear o processo. E se tentarmos amarrar todos esses fios que exploramos hoje, desde as nossas fraquezas mentais com estatística, até as ferramentas da linguagem e as câmaras de eco, a grande lição que se ergue deste material é um manifesto pela civilidade estruturada. Argumentar na sua essência filosófica e prática nunca foi sobre aniquilar quem está do outro lado. Argumentar é o exercício contínuo da nossa própria humildade. É a ponte que nos obriga a encarar de frente os buracos no nosso próprio raciocínio. É a única forma de crescer. Sim. E em um momento em que a comunicação humana parece estar por um fio, resgatar essa capacidade de debater com respeito não é um luxo acadêmico, é um imperativo absoluto de sobrevivência para qualquer sociedade que queira prosperar. Grande mensagem é: abaixem as pedras, reavaliem as próprias certezas e elevem a qualidade das justificativas. E para encerrar de vez a nossa jornada de hoje, quero deixar uma provocação para quem nos escuta que vai um pouco além das páginas dos nossos estudos. Nós dissecamos o fato de que todo bom argumento exige que ambas as partes concordem, no mínimo, em um conjunto de fatos e premissas básicas sobre a realidade. Precisamos de um terreno comum. Agora, olhando para a tempestade tecnológica logo à frente, estamos entrando rapidamente num mundo onde ferramentas de inteligência artificial generativa podem fabricar evidências perfeitamente indistinguíveis da realidade. É um horizonte preocupante. Muito. Áudios clonados, vídeos hiperrealistas de eventos que nunca aconteceram, documentos indetectáveis para defender fanatismos de qualquer extremo. Se a própria malha do que é real se tornar totalmente personalizável e não pudermos mais concordar sobre a validade das próprias evidências primárias, como vamos sequer encontrar o ponto de partida? Talvez seja a questão epistemológica mais urgente da nossa geração. É um cenário assustador que vai exigir um redesenho completo das nossas bússolas de confiança e da nossa própria sobrevivência intelectual. Um quebra-cabeça colossal para o nosso cérebro falho tentar resolver nos próximos anos. E com essa reflexão profunda, nós encerramos as amarras da nossa exploração de hoje. Mantenham o pensamento afiado, continuem duvidando das próprias certezas absolutas e até a próxima análise profunda.